Oi, meu nome é Ana Júlia Lemco, sou estudante de medicina do terceiro ano da Universidade Federal de Mato Grosso, sou do marketing da LADOP e eu vou apresentar para vocês um mini curso de infestações por ectoparasitas comuns na atenção primária. Esse mini curso vai ser ministrado pela Thalita Mara de Oliveira. Ela é formada em medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Ela fez residência médica em pediatria também pela UEL e residência médica também em infectologia pediátrica também pela UEL. Ela é mestranda em Ciências Aplicadas à Saúde Hospitalar e especialização em pós-graduação em Medicina Legal. Então, vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Esse é o Congresso Online de Infectologia, produzido pela Liga Acadêmica de Doenças da UFMT. Me sinto bastante honrada de estar fazendo parte desse congresso, ministrando esse mini curso, e nós vamos falar sobre as infestações por ectoparasitas comuns na atenção primária. Então, em relação a alguns conceitos que nós temos que ter em mente para a aula, quando falamos em parasitologia, estamos nos referindo à ciência que estuda os parasitas e suas relações com o hospedeiro. O parasitismo é a relação entre dois elementos de espécies diferentes, onde um destes apresenta uma deficiência metabólica, que é o parasita, que faz com que este se associe por um período significativo a um hospedeiro, que passa a ser o seu habitat, visando suprir tal carência. Pensamos sempre que essa relação tende a ser desarmônica, mas, na verdade, tem que haver um equilíbrio entre parasita e hospedeiro, porque o parasita, obviamente, depende do hospedeiro vivo para sobreviver. Então, em geral, os parasitas, eles não causam a morte dos seus hospedeiros, porque deles depende. Os ectoparasitas, que é o foco aqui da nossa aula, são seres de espécies diferentes, que vivem sobre o hospedeiro na pele e nos pelos, como o próprio nome diz. Então, são ectoparasitas, eles vivem na superfície externa dos seus hospedeiros. E eles necessitam dos mesmos para obterem alguns elementos básicos de sobrevivência e perpetuação da espécie, sem, no entanto, não lhe oferecer nada em troca. Então, para haver a doença parasitária, há necessidade da existência de alguns fatores, que podem ser inerentes ao parasito. Então, o número de exemplares que atinge o hospedeiro é importante, a virulência da cepa desse parasito e a localização do mesmo. E também fatores que são inerentes ao hospedeiro, como a idade, a nutrição, o tipo de resposta imune desenvolvida, a competência do sistema imunológico do hospedeiro. E por que é importante estarmos estudando isso? Porque as ectoparasitoses são um grande problema médico nos países subdesenvolvidos de clima tropical, como o clima nosso aqui no Brasil, e são hiperendêmicas em inúmeras comunidades carentes no nosso país. Então, definindo o que são as ectoparasitoses, vamos falar das consequências que elas nos trazem. A infestação em si pode causar irritação pela picada de inseto e de ácaros, e por toxinas também, consequentemente, que causam irritação irritativa, é uma reação irritativa e inflamatória. E em casos mais severos de infestação, podem promover perda de peso, irritabilidade e transmissão de outras doenças de importância epidemiológica, pois funcionam como vetores de hospedeiros intermediários de endoparasitoses, como, por exemplo, o caso da febre maculosa, transmitida por infestações por carrapatos. Como o foco da nossa aula é falar das infestações mais comuns na atenção primária, eu trouxe algumas em especial para falar para vocês, né? Mas temos que lembrar que os ectoparasitas são infestações causadas por artrópodes e agrupadas em 5 classes de interesse médico, que são os hexápodas, aracnídeos, diplópodas, ciclópodas e os crustáceos. Os principais no nosso meio, então, são aqueles causados pelas classes hexápodas, que são a pediculose, a miíase e a tungíase,
e também pela classe aracnídea, que são os carrapatos e os ácaros. Então, a programação do nosso mini curso é falar sobre as principais, as mais comuns na atenção primária. Então, eu separei para falar para vocês sobre a pediculose, a tungíase, a miíase e a escabiose. São essas quatro infestações as mais comuns na atenção primária e por isso que nós vamos focá-las. Então, sobre a pediculose, é uma infestação humana por espécies de piolho, pertencente a 2 gêneros, que são os pedículos e os fitírios. Eles são pequenos insetos com até 3 milímetros de comprimento, e ao contrário da crença popular, eles não possuem asas e, portanto, eles não voam, né? E são dotados de patas que facilitam a movimentação através dos pelos. Então, obviamente, eles não voam, eles não pulam, eles se transmitem através do contato íntimo, cabeça a cabeça, ou através do contato do corpo, se não for a pediculose catus, que nós vamos falar das demais formas. Então, esse aqui é o piolho adulto. Observamos que eles têm 3 pares de patas, e essa aqui é a lêndia, o ovo, fixado na haste do pelo. Sobre um pouquinho da história e da epidemiologia, a infecção por pediculose, a infestação, melhor dizendo, ela é bastante antiga. Tem relatos encontrados na Bíblia que apontam a existência dessa doença no Egito por volta de 1.300 anos antes de Cristo, descrita como a terceira praga narrada por Moisés. No Peru, ela foi comprovada em múmias, e no Brasil também datadas de 10 mil anos. E essas múmias continham as lêndias, os ovos dos pedículos catus. Durante a Primeira Guerra Mundial, o piolho ele teve uma importância significativa, sendo responsável por mortes de soldados, um número considerável de 10 a 20 mil, devido à capacidade de transmitir certas doenças, em especial aquelas causadas pelas riquétias, que eram as chamadas febres recorrentes, febres das trincheiras. Então, o ambiente de guerra, a questão da falta de higiene propiciava muito, no caso, a disseminação da infestação dos piolhos. Então, a pediculose, ela pode ser causada pelo pedículos catus, que é uma doença de alta prevalência mundial, todos são suscetíveis, então, a suscetibilidade, por ser universal, não escolhe grupos, vamos dizer assim, todos são suscetíveis, mas as crianças, em geral, são as mais acometidas, por conta de que elas compartilham hábitos que facilitam a infestação, como um contato muito próximo e o contato com numerosa quantidade de crianças, né? Ela é considerada hiperendêmica nas Américas e em várias regiões do Brasil, chegando a atingir cerca de 30% das crianças na idade escolar. Não é uma doença que causa grande severidade ao organismo, porém, está relacionada a baixo rendimento escolar, a níveis de abstenção, faltas das crianças ao colégio, e irritabilidade que podem desencadear distúrbios do sono, e outras alterações no desenvolvimento da criança, né? Existe também uma discreta predileção no sexo feminino, por questão, obviamente, de cabelos mais compridos, o contato, em geral, assim, em suas profissões, são as mulheres adultas, em geral, que mais trabalham com crianças, né? Então, fora isso, a questão hormonal também, que diferencia o couro cabeludo, muito disso é ainda estudado, mas a predileção é pequena, né? Como eu falei, todos estão sujeitos. Já em relação àquela pediculose causada pelo pedículos corporis, ela é menos comum, não representando ameaça à saúde pública, embora para a vigilância epidemiológica ela tem uma importância devido à capacidade do pedículos corporis
transmitir outras doenças. Ela apresenta-se mais comum em pessoas de idade mais avançada, em países não industrializados, nos quais o hábito de lavar e trocar as roupas, principalmente roupas de cama, são menos comuns. Geralmente, esses parasitas estão restritos a ambientes de pouca higiene e ambientes onde há maior promiscuidade em relação ao contato, né? Confinamentos, por exemplo, penitenciárias, asilos, instituições de caridade, são os locais onde pode ser mais comum a pediculose do corpo. A pediculose pubiana, que é aquela que acomete as áreas mais, vamos dizer assim, peludas do nosso organismo, né, onde tem maior concentração de folículos pilosos, elas não apresentam dados populacionais no Brasil. Então, falar um pouquinho do agente etiológico. São os três, então, que nós vamos falar, que é o piolho de cabeça, o piolho do corpo e o piolho pubiano. O piolho, ele é um artrópode, mais precisamente da classe Insecta, tá? Então, eles têm divisão no corpo, entre cabeça, tronco e abdômen, e eles têm, como eu falei anteriormente, 3 pares de patas. Ele é um ectoparasita hematófago, então que se alimenta de sangue, e o Pediculus humanus caps aloja-se, obviamente, no couro cabeludo. E a fêmea é a que faz a deposição dos ovos nos fios de cabelo. Então, da espécie, a fêmea é responsável pela deposição das lêndias, obviamente, né? O Pediculus humanus corporis, ele infesta o corpo e as roupas. E a postura que as fêmeas fazem costumam ocorrer nas dobras presentes nas roupas. Vamos falar um pouquinho mais adiante. O Phytirus pubis, ele é mais comumente encontrado parasitando os pelos da região pubiana, mas também, como eu falei, em outros locais onde tem maior concentração de pelos, como cílios, sobrancelhas, barbas e axilas, eles também podem estar presentes. O ciclo de vida do piolho é constituído de 3 fases, né? Então, inicialmente, existe a fase do ovo, que é a lêndia, e o ovo se transforma em ninfas, mas essas ninfas, elas passam por 3 estágios até se diferenciarem no adulto entre macho e fêmea, tá? Esse ciclo de vida, geralmente, dura poucos dias, vamos dizer assim, que o ovo, ele eclode, se transforma em linfa e se transforma num adulto dentro de 7, 8 ou até 10 dias, tá? E o tempo de vida da fêmea é de cerca de 1 mês. E durante esse período, ela vai depositar de 7 a 10 ovos por dia. Então, a gente vê que a partir daí, a proporção da infestação com tamanha deposição de ovos diária, né? A transmissão, ela ocorre por contato direto com a cabeça de uma pessoa infestada, e esse é o principal modo de transmissão, então, da pediculose do couro cabeludo. Os piolhos, como eu falei, eles não saltam, eles não voam, ou usam animais de estimação como vetores. É difícil isso acontecer. Também a contribuição de objetos inanimados, como os pentes, chapéus, para a disseminação da pediculose é bastante controversa, né? Em geral, a gente admite que a transmissão ocorra mesmo pelo contato muito próximo entre as cabeças da pessoa infestada e a pessoa que vai ser infestada a seguir, né? A manifestação clínica, ela é variável para cada hospedeiro. Ela pode ser assintomática ou, então, apresentar sintomas, né? Inicialmente na forma de coceira, irritabilidade, podendo provocar lesões na pele, e essas lesões, como escoriações, abrem a barreira nossa cutânea e predispõem a infecções bacterianas secundárias. As 3 formas clínicas, então, de acordo com a topografia acometida, são essas que a gente já citou, que seriam, então, a pediculose de couro cabeludo, a pediculose do corpo e a pediculose pubiana. A do couro cabeludo,
provocada pelo piolho da cabeça, é uma dermatose frequente em escolares de hábitos higiênicos precários, como a gente falou, transmite-se com relativa facilidade, e o prurido é o principal sintoma, observando-se ainda com frequência a presença das escoriações e o local onde o piolho exerce a hematofagia também pode ser marcado por máculas hemorrágicas, que a gente chama de áreas de equimatização, tá? E o ato de coçar em si pode desencadear a abertura para uma infecção bacteriana superposta. Aqui algumas imagens de exemplo, né? Essa área aqui, a área já com uma equimatização, formação de crosta aqui pelo ato da coçadura, né? Aqui a gente vê um ovo, uma lêndia depositada junto à raiz do fio. Aqui são vários ovos e aqui numerosos, né? E em relação à pediculose do corpo, quando as roupas não são lavadas ou trocadas regularmente, como a gente falou, que predispõe à ocorrência, né? Usualmente indivíduos que vivem em condições precárias de higiene e ele podem comprometer, na verdade, qualquer área da pele, sendo os ombros, as axilas e os glúteos os setores preferenciais. O piolho também pode se situar nas pregas de roupas, então é considerado que essa transmissão pelo uso de vestimentas contaminadas é possível, tá? O prurido também constitui a manifestação mais típica, além das lesões urticariformes desencadeadas através da picada, o racho cutâneo e áreas de hiperpigmentação. Aqui é só um exemplo, né? A gente vê áreas de escoriações pelo ato de coçar e com um relevo aqui, como se fosse já desencadeando uma reação alérgica urticariforme, né? Imagina o incômodo que isso não provoca. Essa região aqui é a região axilar, né? E a pediculose pubiana é também conhecida como fitiríase. O agente, o piolho, que é o Phytirus pubis, também é conhecido como chato. E em outros locais atingidos, além da região pubiana, são as sobrancelhas, os cílios, as axilas. E é uma dermatose por acometer a região pubiana intimamente relacionada com a atividade sexual, embora possa ser diagnosticada em pessoas de qualquer idade, sexo, raça, tá? Mas em adultos, geralmente, está relacionada à atividade sexual. E, mais uma vez, o prurido é algo característico no diagnóstico clínico. Essa forma, em geral, não causa tanta dificuldade no diagnóstico como as outras, né? Vejam essas representações, essas imagens, em que a gente observa a infestação aqui por numerosos piolhos. Aqui também o aspecto mais achatado deles, na região pubiana. E o tratamento primordial é a retirada dos ovos e a gente pode lançar mão de agentes tópicos, agentes orais, e dentre os agentes tópicos são os shampoos e as loções pediculicidas e ovocidas, sendo dentre elas as mais usadas o shampoo de permetrina a 1% ou de deltametrina a 0,02%. Em geral, a gente recomenda que se aplique o produto, tá? Os shampoos ou as loções, e deixe agir por 10 minutos antes de enxaguar. Lembrar que esse tratamento tópico, eles eliminam as formas adultas, tá? E aí, um segundo curso de tratamento deve ser recomendado e prescrito 7 a 10 dias depois do primeiro, para destruir as eventuais formas jovens que sobreviveram ao tratamento inicial, tá? E, além disso, é substancial a retirada dos ovos. E essa retirada é manual, é um trabalho paciencioso e dedicado, tá? A gente, quando prescreve o tratamento pediculicida ou ovocida, a gente tem que frisar para o paciente
essa questão de que eles eliminam os parasitas adultos, mas os ovos ali presentes, dentro de 7 a 10 dias, vão eclodir e formar novos adultos, tá? Então, é essencial que se faça a retirada das lentes. Outra opção, benzoato de benzila, 25%, para lavagem dos cabelos e dos pelos comprometidos. Aí, o ideal é que se faça por 3 noites seguidas, e ele apresenta um índice bom de cura em torno de 90%. Também existem outras opções, mas não disponíveis no Brasil, como o lindano, que também são bastante eficazes. Em relação aos agentes sistêmicos, a ivermectina é a opção oral de tratamento. A dose que se administra é de 200 microgramas por quilo, capaz de destruir as linfas e os adultos, da mesma forma que os agentes tópicos. Não destrói, portanto, as lentes, que são os ovos, e por esse motivo, além de indicada a retirada das lentes, se indica sempre uma segunda dose, tá? A ser administrada 7 a 10 dias após a primeira. Vamos falar um pouco da ivermectina, por conta de que no momento ela se encontra bastante falada, por conta do coronavírus, né, da ação que ela mostra in vitro contra os vírus, mas ele é um medicamento, na verdade, antiparasitário, desenvolvido na década de 70. Como ele tem boa absorção por via oral e é excretado pelo sistema biliar, a meia-vida dele em torno de 12 horas, ele é um medicamento, assim, bastante usado para tratar parasitoses, né? Ele atua estimulando a descarga do ácido gama-aminobutírico, que é o famoso GABA, né? E aí, essa descarga nas terminações nervosas do parasita faz com que os seus impulsos nervosos sejam interrompidos, levando à paralisia e consequente morte do parasita. Mas, gente, não é uma medicação livre de efeitos colaterais, não deve ser usada indiscriminadamente, tá bom? Tem que ser bem indicada. Em casos de hipersensibilidade, lactantes, em crianças menores de 15 quilos, a medicação é contraindicada, não deve ser usada, tá bom? Mais para frente eu vou apresentar uma tabelinha de dose por quilo, mas em geral o que usamos é esses 200 microgramas por quilo, e a apresentação do comprimido é de 6 miligramas. Então, fora os agentes tópicos, que a gente relatou aqui, sendo a permetrina o mais usado, ou a deltametrina, que é um análogo da permetrina, os agentes sistêmicos, que a ivermectina seria a droga de escolha para eliminação dos adultos e ninfas. Os cuidados gerais, gente, são fundamentais, né? Como eu falei, a retirada das lentes deve ser sempre realizada, sempre estimulada, tá? A retirada é realizada manualmente e, gente, a aplicação de vinagre ajuda a destacar o ovo do pelo, tá? Então, o que a gente pode orientar as famílias, né, que façam uma diluição, tá? De 1 para 1. Então, em geral, o que a gente orienta? Metade de um copo de vinagre e a outra metade de água morna, tá? E aí você aplica essa diluição no couro cabeludo, deixa agir por em torno de 30 minutos, e aí você vai lavar o cabelo, enxaguar, desembaraçar, você vai ter uma facilidade maior para a retirada das lentes, tá bom? E aí, o restante, como a gente já falou, adequada higiene pessoal, os cuidados com as roupas, que devem ser rigorosamente lavadas, ajudam a erradicar os piolhos também das vestimentas pessoais e de cama, principalmente os parasitas aí que fazem a pediculose de corpo, né? Aí agora vamos entrar no segundo parasita, vamos falar de uma ectoparasitose bastante comum, que é a escabiose, e que muitas vezes pode passar assintomática, tá? O tempo aí desde a infestação até o aparecimento de sintomas pode ser de poucos dias até várias semanas, tá? Se a pessoa já tiver apresentado um episódio prévio, ela já se apresenta sensibilizada,
Então, essa sintomatologia vai aparecer muito precoce a partir de um contato com uma pessoa infestada. Então, vamos falar da escabiose. Ela é produzida, vamos dizer assim, desencadeada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Ela é uma infestação relativamente comum, que pode afetar indivíduos também de qualquer idade, de qualquer status socioeconômico, e tem uma prevalência mundial estimada em 100 milhões de pessoas. Então, é muita gente que pode ser acometida que está, né, assim, pela prevalência cometida pela escabiose. As condições de aglomeração, obviamente, aumentam muito o risco da infestação. E as epidemias podem acontecer em contextos institucionais, da mesma forma que a pediculose, a gente comentou, instituições de longa permanência, como presídios, asilos, creches. Então, esses são os ambientes onde a maior é uma condição aumentada aí para você adquirir a infestação. Sobre o ciclo de vida do Sarcoptes scabiei, ele, então, é um ácaro, né, marrom esbranquiçado de 8 patas, como a gente viu lá anteriormente, ele é da classe dos aracnídeos, tá? Então, eles apresentam 8 patas. As fêmeas são maiores que os machos, e eles medem aproximadamente 0,3 milímetros. São bem pequenininhos, né? Após o acasalamento, os ácaros vão se enterrar na epiderme, e esse processo é facilitado por enzimas que vão causar danos ao queratinócitos e facilitar a penetração do parasita. As fêmeas continuam a se estender e produzir tocas, túneis, né, como a gente fala, onde elas vão depositar de 2 a 3 ovos por dia antes de morrerem. E o ciclo de vida delas dura de 4 a 6 semanas, né? Então, na forma clássica, que a gente vai ver as apresentações clínicas, a gente tem a deposição de 2 a 3 ovos por dia, né? Então, se uma fêmea vive por até 6 semanas, imaginem a quantidade de ovos que elas podem estar postando aí, né? Esses ovos vão eclodir e vão liberar larvas dentro de 3 a 4 dias, tá? Então, aqui a gente vê o ovo, né, nesse período aí de 2 até 4 dias, né, como a gente viu ali no texto, vão eliminar a larva, que vão passar por estágios de ninfas e se transformar em adultos. Vejam aqui que a fêmea, em geral, ela é maior do que o macho, tá? E é elas que vão se enterrar na camada cutânea, primeiramente através do extrato córneo e depois o extrato granuloso da pele. E aqui elas vão deixar restos de fezes, vão deixar os seus ovos e causar irritabilidade bastante importante, que manifestada através do prurido, né? E aí, aqui mais uma vez, né, os ovos eclodem, liberam larvas, que elas vão passar pelos estágios intermediários, que a gente já falou, das ninfas, vão se diferenciar em machos e fêmeas, e as fêmeas vão formar os túneis subcutâneos. E os principais sítios de ovoposição das fêmeas, gente, são, assim, obviamente, a infecção pode acontecer de forma disseminada em qualquer área do organismo, do nosso corpo, mas os principais sítios são as axilas, as pregas dos cotovelos, os punhos, a região pubiana, tá? Aqui, mais uma vez, a região das costas, do dorso das mãos, as áreas interdigitais, tá? Então, sempre que suspeitar de escabiose, vamos olhar as áreas interdigitais, a pesquisa, procurando pápulas, procurando túneis, que são os locais preferencialmente acometidos, além dos glúteos, como mostra a figura. A transmissão, ela ocorre através do contato direto e prolongado pele a pele, como pode ocorrer entre membros de família ou parceiros sexuais, tá? E é pouco provável, pessoal, que o contato casual com a pele resulte na transmissão, tá? Então, é comum, às vezes, a gente examinar ou avaliar um paciente com escabiose e já sair de lá com a sensação de prurido, tá? Mas é pouco provável que um contato casual resulte na infestação.
tá bom? Em geral, é necessário um contato direto e prolongado pele a pele. A transmissão também através de fomites, como, por exemplo, roupas, as roupas de camas, outros objetos pessoais usados por uma pessoa com escabiose clássica, é pouco comum, tá? Mas existe uma forma crostosa, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, em que existe uma grande carga parasitária, e aí, nessa forma, é possível que os fomites atuem na transmissão, tá? Do parasita. Aí, gente, ele pode perfurar e penetrar a pele, e esse processo ocorre em aproximadamente 2 minutos, né? Então, após o contato, assim, a penetração na pele é muito rápida, né? A infestação verdadeira da escabiose, gente, ela não é transmitida dos animais aos seres humanos. Os ácaros de animais, que produzem a sarna sarcóptica, eles pertencem a subespécies distintas e normalmente não podem se reproduzir em humanos, tá? As reações aos ácaros dos animais, elas são geralmente autolimitadas e resolvidas se o contato com o animal afetado cessar, tá? Então, a infestação ocorre de pessoa a pessoa. As manifestações clínicas, então, eu já citei algo, né? Existe a forma clássica, característica principal de todas elas, né? Mas na forma clássica é o prurido, principalmente noturno, tá? Então, você questiona ao paciente que você está atendendo, a criança, se o prurido é mais intenso à noite. Eles geralmente, como eu falei, eles começam sintomas mais tardiamente, após a infestação primária, mas se você já teve a infestação anteriormente, os sintomas podem começar muito precocemente por uma sensibilização do seu organismo, tá? Os achados típicos são as múltiplas pápulas, micropápulas, né, na verdade, que podem acontecer, e eritematosas, a característica mais avermelhada, geralmente associada à escoriação, escoriações pelo ato de coçar. As docas, gente, elas podem ser visíveis formando linhas serpentinosas de 2 até 15 milímetros, que são finas, podem ser avermelhadas, acinzentadas, tá? E o prurido, ele resulta de uma reação de hipersensibilidade tardia, tanto ao ácaro quanto ao seu produto, que são as fezes e os ovos que eles vão depositar na nossa pele. Aqui são alguns exemplos. Então, a gente vê aqui micropápulas, pápulas, que são as lesões elevadas maiores, né, em torno de 1 centímetro, e as micropápulas são aquelas menorzinhas, tá? A gente vê aqui um acometimento na região axilar, tem também aqui um acometimento em face. Em geral, as crianças pequenas não têm a cabeça polpada. Em adultos, a gente percebe aquelas predileções vistas na figura, mas em criança pode procurar que couro cabeludo, face, geralmente também tem o acometimento. Aqui a gente vê na região do punho, a presença também de micropápulas e pústulas, tá? Aqui até arrisco dizer a presença de túneis, tá? Nessa figura, aqui. Tá? Então, muitas vezes, a infecção bacteriana associada pode nos fazer atrasar o diagnóstico, porque isso aqui facilmente se confunde com impetigo. E aí a gente tende a tratar um impetigo, e o ideal é que, se haja suspeita de escabiose, você reavalie esse paciente após o término do esquema antibiótico para verificar as lesões residuais. Aqui, mais uma vez, no pezinho desse bebê, várias pústulas, nessa pessoa, nessa adolescente ou uma mulher mais adulta, lesões provocadas pelo ato de coçar. Esse bebezinho, como eu falei, olha, é o acometimento inclusive em face e mais disseminado. E aqui, mais uma vez, as lesões na palma da mão. Existe uma outra variante, que é a escabiose em crosta, pessoal, também conhecida como sarna crostosa ou a sarna norueguesa, que em algum momento da vida nós vamos ver, tá?
em geral, ela está associada à presença de condições que vão comprometer a imunidade do nosso paciente, a imunidade celular, mais especificamente, tá? Como a síndrome da imunodeficiência adquirida e a infecção também pelo HTLV, que é o vírus linfotrópico de células T humanas, tá? Outras situações como hanseníase, linfoma, pacientes com síndrome de Down, pacientes que fazem uso prolongado de corticoides tópicos, também são situações que predispõem o desenvolvimento da escabiose crostosa, tá? Qualquer área da pele pode ser afetada, o couro cabeludo, as mãos e os pés são particularmente suscetíveis também nessa forma. É muito comum vermos crostas nas palmas, nas plantas, na região do couro cabeludo, tá? E se não tratada, a doença geralmente se espalha e de forma inexorável, assim, ela pode envolver todo o tegumento. Esse é um exemplo de um bebê que nós atendemos recentemente no nosso hospital universitário. Ele tinha cerca de 1 mês de evolução do quadro clínico quando chegou até nós. Já tinha passado por alguns colegas que tinham tratado como alergias, e a criança era extremamente irritada, ela fazia fricção dos pezinhos para aliviar o prurido, tá? E examinando a mãe, essa foto não está tão legal, mas quando a gente examinou a mãe, perguntou para ela sobre o prurido, ela falou que também tinha algumas lesões que eram pruriginosas e principalmente noturnas, tá? E aí vejam aqui a situação desse bebezinho de poucos meses, se eu não me engano, 4 meses, e todo o tegumento dele acometido, tá? Com áreas bem eczematosas, hiperemiadas, e aqui no pezinho, a palma da mão, infelizmente, não fotografamos, mas da mesma forma que o pezinho, apresentando fissuras entre as crostas, tá? Só para conhecimento, então, além da sarna crostosa, que nós falamos, né, a sarna nodular, ela é uma forma de apresentação da sarna clássica, tá? E a forma incógnita é aquela que, como a gente comentou, né, ela pode se apresentar de forma modificada pelo uso de medicações tópicas, principalmente os corticoides, né? Elas podem superpor-se a várias outras doenças, como psoríase, micose, lúpus e o pênfigo, tá? E a sarna e a AIDS, em geral, quando associadas, as lesões cutâneas são mais disseminadas e resistentes ao tratamento antiparasitário. E elas se concentram preferencialmente na região anogenital, tá? Então, assim, os indivíduos acometidos por AIDS, em geral, têm bastante prurido e acometimento da região genital, tá bom? Mas sempre que encontrarmos pacientes com formas disseminadas, temos que investigar alguma forma de imunossupressão, que não somente a AIDS. As anormalidades laboratoriais que podem ser vistas são a eosinofilia, né, por se tratar de parasitas, e a elevação da imunoglobulina tipo E. Os achados histológicos, quando necessário, né, a gente pode solicitar raspagem de lesão, biópsia, e dentre os achados histológicos comuns, a gente pode ver espongiose epidérmica, um infiltrado misto na derme, apresentando eosinófilos, linfócitos e histiócitos. Na forma crostosa, o extrato córneo, ele é acentuadamente espesso. Os ácaros, ovos e as fezes também podem ser visualizados se capturados na amostra de biópsia, tá? E eles têm maior probabilidade de serem visualizados em pacientes com a forma crostosa. Como a gente falou anteriormente, a forma clássica apresenta bem menos ácaros, e na forma crostosa, o indivíduo pode apresentar milhões de ácaros. Então, é mais facilmente visualizado nesses pacientes o ácaro em si, né? O diagnóstico é feito pelo exame clínico, pela anamnese, e em geral é suficiente para estabelecer o diagnóstico da escabiose.
A forma clássica é a questão do prurido, que é generalizado, piora à noite, poupa a cabeça, exceto nas crianças pequenas, tá? E parece desproporcional às alterações que vemos na pele, tá? Em geral, os pacientes com a sarna crustosa, eles podem ter prurido, mas, em geral, não é tão intenso, tá bom? A escabiose forma clássica, que tem menos lesões, ela pode ser bem mais pruriginosa. E também a questão da epidemiologia, procurar sempre um contato dentro do núcleo familiar com sintomas semelhantes. A forma crostosa, que é a sarna norueguesa, a sarna crostosa, ela forma placas grossas, com crostas fissuradas, e o paciente, em geral, ele tem mais idade ou uma condição de imunossupressão associada. E, pessoal, assim, as tocas, elas podem ou não ser evidentes ao exame físico, tá? Mas quando elas são vistas, elas apoiam fortemente o nosso diagnóstico. Ele é confirmado através da detecção, então, do ácaro, dos seus produtos, através do exame microscópico, e o desempenho de uma raspagem de pele obviamente, maior conforme a amostra adquirida, tá? Então, se eu pegar amostras de pele de mãos, prega de cotovelo, axilas, eu tenho mais chance de encontrar ali um ácaro, tá bom? A sensibilidade, então, conforme o local onde é realizado o exame, varia até de 46% até 90%, mas a especificidade é de 100%. A dermatoscopia é uma ferramenta de diagnóstico adjuvante que pode ser útil, tá? E as biópsias de pele, geralmente, não são necessárias. Como eu falei, o diagnóstico, em geral, é clínico e epidemiológico, através de exame físico, através de história. E as biópsias são reservadas para os casos difíceis, em que outros distúrbios precisam ser excluídos. Dentre o diagnóstico diferencial, gente, eu optei para falar para vocês de duas situações mais comuns, tá? Uma delas é a acropustulose infantil, que é uma erupção vesículo-pustular benigna da infância. Ela pode ser recorrente e é caracterizada por vesículas e pústulas altamente pruriginosas, tá? E como o próprio nome diz, acropustulose, as extremidades são os principais locais acometidos, tá? Principalmente palmas das mãos e as plantas dos pés. Então, se você pegar um paciente que tem essa distribuição mais de membros, tá? E você não encontra outros achados adicionais sugestivos de sarna, não tem outro familiar acometido, tá? Aí você tende a pensar mais no diagnóstico da acropustulose, que é uma condição normalmente autolimitada. Outro diagnóstico diferencial é a dermatite herpetiforme, que é um distúrbio autoimune, pessoal, associado à sensibilidade ao glúten, tá? Então, as manifestações clínicas incluem as pápulas, as vesículas inflamatórias, também tem intenso prurido, e eles têm predileção também por antebraços, joelhos, couro cabeludo e nádegas. O diagnóstico ele vai ser confirmado pela biópsia de pele e pela microscopia direta, que pode ser, onde podem ser visualizados depósitos de IgA, através da imunofluorescência direta de amostra da pele, tá? Outra forma de diagnóstico também é a coleta de marcadores sorológicos para doença celíaca. E, em geral, a restrição do glúten da dieta faz melhorar essas lesões. E, em relação às complicações da escabiose, as infecções tanto estafilocócicas quanto estreptocócicas secundárias podem ser comuns, tá? E as fissuras associadas à forma crustrosa, elas fornecem, obviamente, uma porta de entrada para as bactérias. E uma vez instalada, a infecção secundária pode se manifestar na forma de impetigo, ectima, ou uma paroníquia, ou a furunculose. O paciente também pode desenvolver complicações tardias, como uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá? Ou complicações mais imediatas, como sepsis, principalmente nos pacientes imunocomprometidos, nos pacientes idosos, tá? Então, é uma doença que tem que ser prontamente diagnosticada, prontamente tratada, tá?
e vamos falar um pouquinho do tratamento. O paciente nos chega muitas vezes com a pele bastante sensibilizada pela quantidade de lesões, tá? Então, em geral, o tratamento tópico, ele tende a ser prescrito num segundo momento, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a desinfestação das roupas e dos lençóis de cama. É uma etapa crítica no controle da escabiose, gente. E os itens, eles têm que ser lavados com água quente, fervente, ou lavados a seco, ou outra forma, assim, de tentar eliminar a infestação pelo ácaro é lacrá-los, né, essa roupa de cama numa sacola escura, tá, esses sacos grandes de lixo, escuros, e deixar ali durante 5 dias, tá, e aí o ambiente quente, escuro, pode eliminar a infestação, tá, então, outra forma também que orientamos é deixar a roupa secar no sol, passar com ferro quente. Essas orientações têm que sempre ser feitas ao paciente ou responsável, tá bom? Todos os contatos domiciliares, gente, sexuais, eles também têm que ser simultaneamente tratados, tá? Ainda que eles sejam assintomáticos por conta daquele período entre a infestação primária e o desenvolvimento dos sintomas. Entre o tratamento tópico, existem 4 opções. Nós vamos falar aqui, por ordem de importância, vamos dizer assim, principalmente na pediatria, né, o que a gente mais lança a mão na prescrição. É a permetrina a 5%, a loção. Existe as marcas que são Medax Plus, a Keltrina, entre outras, tá? Não tem nenhum conflito de interesse. Eu coloquei aqui só para meramente informação, tá bom? A permetrina, ela tem uma elevada eficácia, uma baixa toxicidade e um baixo nível de resistência do parasita, tá? E, atualmente, é liberada, assim, para todas as idades, exceto para os menores de 2 meses, tá? Então, acima de 2 meses, já pode ser prescrita a loção de permetrina, tá? Antigamente, abaixo de 2 anos, ali a gente ficava com pouca opção, mais o enxofre, mas agora, acima de 2 meses, já tem a recomendação do uso da permetrina, tá bom? E para gestantes, também está liberado. É feita uma única aplicação à noite e uma dose, né, uma outra aplicação repetida após uma semana. Um análogo da permetrina também é deltametrina loção, que, né, dentre as marcas, uma bastante conhecida é o Scabin. Ele tem uma menor eficácia, mas também tem baixa toxicidade, tá bom? Ele pode ser aplicado por 4 noites seguidas, e aí a gente pula uma semana e repete o ciclo das aplicações. Para aqueles pacientes, então, abaixo de 2 meses de idade, podemos prescrever um preparo, né, de manipulado com enxofre a 10%, em vaselina, em pasta d'água ou em creme hidratante, creme Laneige. E, obviamente, isso pode ser prescrito para qualquer idade, inclusive para gestantes, mas a gente vê que para gestantes, né, a permetrina ainda é melhor, porque ela é a categoria B, e o enxofre é C. E a opção para abaixo de 2 meses de idade é o enxofre, gente. Ele pode ser manipulado entre 5% e 10%, mas, idealmente, a gente faz essa concentração maior de 10%. A aplicação é de 3 a 4 noites seguidas, devendo o ciclo ser repetido após uma semana, tá bom? Nas bulas dos produtos, em geral, a gente vê que a aplicação tem que ser do pescoço para baixo. Mas, como a gente falou, em crianças pequenas, em geral, o couro cabeludo, a cabeça também é acometida, tá? Então, onde tiver lesão, a gente deve aplicar o produto e retirar no banho pela manhã. Então, aplica à noite, ao deitar, e retira no banho pela manhã. Outra opção é o benzoato de benzila loção, também bastante utilizado, e por isso é um tratamento que apresenta um pouco maior, uma resistência um pouco maior do parasita, tá? É um produto que tem que ser diluído. Abaixo de 2 anos, a gente coloca o dobro da medida do benzoato de benzila de água, tá bom? E aí, a partir de 2 anos, na mesma medida de água e de produto. Para adultos, não precisa diluir.
A aplicação é feita por 3 noites seguidas, devendo também ser repetida após uma semana. Para tratamento oral, a gente também tem a ivermectina, tá? E pela sua comodidade e eficácia, especialmente nas formas crostosas, tá? Ela geralmente é empregada. Ela pode ser feita numa dose única, mas, em geral, repetida após uma semana, e obedecendo a escala de peso corporal, que eu falei lá para vocês anteriormente, no tratamento da pediculose, a dose de 200 microgramas por quilo. Opa, aqui ficou errado, tá, pessoal? 200 microgramas por quilo, tá? E aí, ela é prescrita acima de 15 quilos, tá? Numa regrinha geral, assim, um comprimido para cada 30 quilos, mas se puder seguir a escalinha aqui, é o ideal, tá bom? Ela é contraindicada em menores de 5 anos, para aqueles com peso inferior a 15 quilos, contraindicado para gestantes, para as lactantes e para aqueles indivíduos com afecções do sistema nervoso por conta da neurotoxicidade, tá bom? Então, fora essas situações, é uma droga excelente. Se existe infecção secundária, obviamente, vamos lançar mão da antibiótico terapia, avaliando a necessidade ou não de ser sistêmica. No caso das lesões nodulares e aquele prurido pós-escabiose, que pode permanecer, pode ser usado soluções de corticoides tópicos de alta potência. E na forma crustosa, pessoal, pode ser prescrito também um queratolítico, quando existe crostas muito espessas, tá? Para facilitar o tratamento pelo escabicida. Então, alguma solução com ureia ou ácido salicílico, muitas vezes é prescrito para ajudar a desfazer as crostas, tá? O escabicida, como eu falei anteriormente, ele pode ter uma ação irritativa, então, em peles extremamente sensíveis, muitas vezes a gente tem que optar pelo tratamento, pela hidratação antes, acalmar aquela pele, para poder, então, administrar o escabicida, para não causar mais dor e irritabilidade ao nosso paciente, tá bom? Para alívio do prurido, pode ser usado antihistamínicos, né, como a dexclorfeniramina, prometazina, hidroxizina, e a gente deve orientar o nosso paciente de que o prurido ele pode persistir por até um mês, pessoal, após a conclusão do tratamento, tá? Mesmo que o tratamento tenha sido efetuado com sucesso. Por quê? Mesmo que você elimine os ácaros, ainda podem ter resíduos ali de resíduos do próprio ácaro, de ovos, de fezes, já elementos que são debris, que não são mais viáveis, ovos não viáveis, restos dos ácaros. Então, isso ainda pode causar o prurido mais estendido, mesmo que você tenha feito um tratamento com sucesso. Em crianças, pessoal, só frisando aí, puxando um pouquinho aí para a minha área, né? Dada a sua alta eficácia e segurança, então a permetrina é a nossa terapia preferida. No entanto, o enxofre, né, só reforçando, é usado normalmente para aqueles lactentes abaixo de 2 meses, devido a uma falta de aprovação regulatória para o uso da permetrina nos lactentes nessa faixa etária, tá bom? Quem sabe no futuro exista essa liberação, né? Mas antigamente eram usadas acima de 2 anos somente, e agora a permetrina já pode ser usada além dos 2 meses, já está excelente, né? E o tratamento com ivermectina oral, que a gente tem que sempre ter cuidado com as contraindicações. E, uma vez tratado o paciente, como que se dá a volta ao trabalho, a volta à escola, né? Em geral, após o primeiro dia do tratamento, você já pode liberar a criança para a escola, para a creche, ou o adulto para retornar ao trabalho, desde que ele se comprometa em concluir o curso do tratamento, né? E desde que o tratamento prescrito tenha sido adequado, correto para o paciente, né? Aí finalizamos 2 grandes ectoparasitoses, que são as pediculoses, as escabioses. Vamos falar agora da fumíase e das miíases, tá? A fumíase também é uma afecção bastante antiga, tem relato dela
entre os tripulantes que navegaram com Cristóvão Colombo. Então, é uma ficção bastante relatada e bastante antiga. É endêmica na nossa região, na América do Sul, também na América Central, no Caribe, na África, principalmente subsaariana, e no oeste da Índia. Ela é rara na Europa e na América do Norte, tá? A Tunga penetrans, que é o ectoparasita responsável pela tunguice, ela é a menor das pulgas, tá? Então, na verdade, pessoal, ela é uma pulga, e ela mede cerca de 1 milímetro. Tem como característica também ser hematófaga, assim como o piolho, né? E ela pertence ao gênero Tunga, classe dos insetos, ramo dos artrópodes. Tem como hospedeiro preferencial o porco, mas também parasita o homem, o cão, o gato, várias espécies animais, entre mamíferos e aves. Os ovos, as larvas e as pulpas, melhor dizendo, das pulgas, elas podem sobreviver no ambiente por semanas, tá? E até meses, principalmente em solo seco, arenoso, com pouca luminosidade, como é aquele solo que acontece ali na região do peridomicílio, em jardins, hortas, próximos a chiqueiros, tá? Então, ali essas formas infectantes, elas podem sobreviver por semanas, né? Tanto os machos quanto as fêmeas vão se alimentar de sangue, tá? De maneira intermitente, mas a infestação parasita na epiderme dos humanos, né, e de alguns mamíferos, né, ela se dá pelas fêmeas gravídicas. O ciclo da tunguíase, então, os ovos, eles vão ser depositados pelas fêmeas gravídicas, né, no meio ambiente, e esses ovos vão eclodir em larvas em 3 a 4 dias. A Tunga penetrans, ela vai passar por 2 estágios larvais antes de formar as pulpas. As pulpas, geralmente, elas permanecem protegidas nos casulos e protegidas por detritos do meio ambiente, areia, pedra. E esse estágio, entre larva e pulpa, ele pode durar até 1 mês, para serem totalmente completos, tá? E aí, depois disso, das pulpas vão eclodir os adultos, que vão procurar um hospedeiro de sangue quente para se alimentar, tá? Os machos e as fêmeas, como eu falei, são hematófagos, mas somente as fêmeas apresentam dispositivos bucais que as fazem fixar na pele e penetrar, causando a infestação. Aí, depois de penetrar o extrato córneo, elas vão ficar visíveis ainda, a sua parte posterior ficam expostas ao meio ambiente, como um pontinho preto, que nós vamos ver nas imagens, tá? E elas continuam a se alimentar. E o abdômen vai distendendo, tem pulgas que podem chegar até cerca de 1 centímetro de tamanho dentro do tecido cutâneo. As fêmeas, elas vão depositar cerca de 100 ovos ao longo de um período de até 2 semanas, né? Então, pensem a quantidade abundante de ovos que são produzidas pelas fêmeas gravídicas, né? Depois, elas morrem e são eliminadas da pele do hospedeiro, depois de fazer a deposição dos ovos. Então, aqui um esquema representativo, né? Retirado aí do CDC. Os ovos depositados no ambiente se transformam nos estágios larvais, nas formas de pulpas, que são essas que apresentam casulo, tá? E dentro de até 1 mês, são liberados os adultos, que procuram, então, os hospedeiros para se alimentar, tá bom? E aí, as formas fêmeas, grávidas, vão depositar os seus ovos e perpetuar a infestação. As lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas, obviamente, pessoal, as regiões plantares, as periungueais, as interdigitais, são as mais acometidas. Podem ser únicas ou podem ser múltiplas lesões, tá? E alguns estudos aqui no Brasil apontam que até 16% dos contaminados apresentam uma forma de desviado, tá? Principalmente em populações indígenas, trabalhadores rurais, que estão expostos continuamente ao ambiente infestado, são os indivíduos que tendem a apresentar essa forma disseminada, tá bom?
Pode haver impetigenização das ocorrendo eritema, edema, dor, supuração, e até em casos severos, assim, deformidades dos dedos, das unhas, tá? Aqueles pacientes que possuem distúrbios mentais, moram em comunidades subdesenvolvidas, eles são mais predispostos a desenvolver quadros disseminados com uma infecção bacteriana secundária, tá? Então, em relação à manifestação clínica, né, ela pode ser assintomática ou causar prurido, né, que quem já teve ou já conversou com alguém que já foi infestado pela Tunga penetras, que é o famoso bicho do pé, né, sabe que o prurido é bastante intenso, né. As lesões são, em geral, nodulares e podem ser únicas ou múltiplas, muitas vezes apresentando essa coloração central preta, tá? Que é a parte posterior do parasita que é visível através da pele, tá bom? Esses nódulos podem se ulcerar. Aqui, mais uma vez, a representação de uma lesão única, e aqui é uma infestação com deposição de múltiplos ovos vistos através da epiderme. Essa aqui, pessoal, é a apresentação disseminada. Eu retirei essas imagens de um artigo publicado em 2008, tá? E eu trouxe essas imagens para mostrar, obviamente, a extensão do processo nas infestações disseminadas e para a gente, mais para frente, discutir um pouquinho o tratamento disso, tá? Mas vejam aqui a quantidade de lesões na região interdigital. Se vocês procurarem, né, outras fotos, embaixo das unhas, deformando as unhas, são muitas lesões, né? E aí, quando a gente está frente a essa lesão, é mais fácil, assim, pensar, né? Puxa, isso é um bicho do pé, né? É uma tungite. Quando a gente está frente a essa situação, muitas vezes param as dúvidas, mas tem todo o contexto epidemiológico que nos ajuda também a fazer o diagnóstico. Aqui, dentre outro caso, né, mas algumas lesões, quando não estão impetigonadas, apresentam um aspecto bem característico, né, de ser ovalada, com ponto enegrecido no centro. Aqui é um estágio já bastante avançado, com eczematização da pele, você vê aqui o espessamento, né, deformidade das unhas, por inúmeras lesões, e aqui uma infestação bastante crônica, né. Esse aqui é uma ilustração, é uma foto, na verdade, de uma paciente que eu atendi lá no nosso hospital universitário, é uma paciente indígena. Ela veio para nós por um outro motivo, que não a manifestação cutânea pela tungite, tá? Mas ao examiná-la, nós observamos essas lesões múltiplas, tanto nas mãos quanto nas plantas de ambos os pés, um acometimento bastante intenso dessa menininha, né? E pelo motivo pelo qual ela foi encaminhada, que era uma leishmaniose cutânea, a gente teve que interná-la para fazer tratamento, e aí a gente optou também por tratar essa tungite. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. O diagnóstico ele é feito através da história epidemiológica e dos achados clínicos, aliados ao exame direto, com a visualização do parasita, após a abertura da lesão, que é feita com um instrumento, geralmente uma agulha, que tem que ser estéreo, tá, pessoal? Então, geralmente, quando você faz a abertura ali da lesão, você visualiza o parasita, você faz a confirmação diagnóstica, tá? Alguma outra forma de diagnóstico, como uma dermatoscopia, termografia infravermelha, nos casos particularmente complicados, podem ser úteis no diagnóstico. As complicações mais comuns são as colonizações secundárias aí por bactérias, tá? Inclusive, bactérias como Klebsiella, Pseudomonas, enterobactérias em geral, mas o estrepto, o estáfilo, são as gram-positivas, são as mais comumente
as mais comumente associadas na colonização secundária e das lesões por tunguias, tá? Outras complicações menos comuns, como linfedema, gangrena, perda permanente de unhas, amputações de dedos, sepse, morte, essas são, felizmente, mais raras. Uma complicação comum, tanto que se estima que cerca de 50% dos casos, né, nas áreas endêmicas, sejam secundárias às infestações pela Tunga penetrans, é o tétano, tá bom? Então, no manejo desse paciente, a gente tem que sempre pensar no tratamento, na profilaxia antitetânica. Então, o tratamento de escolha é, sem dúvida, a remoção cirúrgica da pulga. Ela deve ser removida de sua cavidade com instrumentos estéreis, como já falado, mas isso é mais difícil quando a pulga está bastante engurgitada, né? Lembra que eu falei que ela pode adquirir até 1 centímetro, né? Distender bastante o abdômen, então a sua remoção muitas vezes se torna dificultada. Em geral, a gente amplia o orifício e tenta curetar, extirpar toda a nodulação. Aí a gente limpa bem a ferida remanescente, cobre com creme antibiótico, e se necessário, lesões muito extensas, que apresentam infecções bacterianas secundárias muito disseminadas, muitas vezes a gente tem que pensar em antibiótico terapia sistêmica, né? E aí, aquilo que eu falei, todo paciente deve ser avaliado quanto à vacinação contra tétano, tá bom? Lembrar que em lesões disseminadas, extensas, a vacina tem que ser considerada como realizada dentro dos últimos 5 anos, não dentro dos últimos 10. Né, dentro dos últimos 10 em relação a lesões menos extensas, né, ferimentos únicos em geral. Mas em lesões disseminadas, a vacina tem que ser idealmente, tem que ter sido realizada idealmente dentro dos últimos 5 anos, senão você já providencia, tá bom? E nos casos disseminados, sem dúvida, a retirada da pulga ali também é o melhor tratamento, tá? Mas as opções terapêuticas orais, elas também podem ser utilizadas, não existe ao certo um consenso, tá? Há alguns relatos do uso de tiabendazol, que hoje está super difícil de encontrar, né? A ivermectina oral também pode ser utilizada. Algumas literaturas trazem como dose única, e aí eu trouxe essa informação aqui que de um relato de caso, com uma resolução total das lesões com uma dose semanal de ivermectina, só que realizada durante 5 semanas, tá bom? E aí, nesse artigo, eles colocam que a ivermectina, associada à remoção do doente do seu ambiente, né, aqui no artigo era um trabalhador rural, né, então foi retirado do seu ambiente de trabalho, mostraram-se eficazes no tratamento da tungíase disseminada, que é essa primeira figura aqui que eu mostrei lá atrás para você, tá? Esse pé bastante acometido, esse paciente foi tratado com uma dose semanal de ivermectina durante 5 semanas, e ele foi retirado do ambiente onde ele adquiriu a infestação, tá bom? Sobre aquela pacientinha que nós atendemos no nosso hospital, nós optamos por também realizar um tratamento semanal com ivermectina por 5 semanas. E a gente não teve tanto sucesso quanto o artigo relatado nesse tratamento, tá bom? Que relatou esse tratamento semanal. As populações indígenas, em geral, a gente tem essa dificuldade de tirá-los do local da infestação, né? Então, esse pode ter sido um fator que também nos atrapalhou, tá bom? Mas isso aqui é uma fotinha da mesma mãozinha, tá? Infelizmente, aqui cortou as pontas dos dedos, mas as lesões já estavam bem mais ressecadas. E aí, como a gente não fez a exérese inicial aqui, a gente optou só por acompanhar, para observar se o próprio organismo elimina o restante do parasita, que já está inviável aqui, tá? Pelo menos ele já estava inviável. Ele não foi totalmente eliminado, como no caso relatado na literatura, mas já não era mais viável, tá bom? Então, sem dúvida, a remoção, ela é essencial, mas essa opção pode ser tentada. Agora, por último, para finalizar, vamos falar da miíase, né?
É uma infestação da pele ocasionada pelo desenvolvimento de larvas de uma grande variável de espécies de moscas, tá? O nome popular da miíase é a famosa berne, né? E são moscas de uma grande variedade de espécies, mas principalmente da ordem Diptera da classe Insecta. Nesse grupo, tem mais de 150 mil espécies, mas presente no Brasil em torno de 8.700 espécies. Algumas delas, de todas essas espécies, já foram descritas como causas de miíase. As larvas, elas invadem a pele ou orifícios naturais, como nariz, ouvidos, olhos, entre outros, por onde elas se alimentam, né, de tecido subcutâneo, a fim de completar o seu ciclo de vida. Pode ocorrer tanto em humanos como em outros animais, por vezes atacando rebanhos, né, e resultando em repercussões negativas nessa questão econômica. E dentre as doenças frequentes de viajantes, ela também está entre as principais, tá? Então, ela é responsável por 7 a 11% dos casos das doenças de viajantes. Em relação à etiologia, entre as principais moscas cujas larvas produzem miíase estão as dos gêneros Dermatobia, tá? E tem essas várias outras, sendo que a mosca doméstica, que é chamada mosca doméstica, essa mosca comum, tá? Que encontramos em todos os locais, ela pode ser uma causadora facultativa de miíase. A gente vai ver essa classificação em relação às moscas, tá? Entre nós, sul-americanos, as responsáveis pela miíase são as do gênero Dermatobia, tá? Sendo essa espécie, a Dermatobia hominis, a mais comum. Essas moscas, em seu ciclo evolutivo, elas apresentam metamorfose de ovo a larva, pupa, inseto adulto, e elas se alimentam na sua forma larvária do tecido vivo ou necrosado, tá? De homens a animais, e é isso que causa a lesão conhecida como miíase. E segundo esse aspecto, né, de se alimentar de tecidos vivos, necrosados, as moscas, elas podem ser divididas em aquelas que são produtoras obrigatórias de miíase, que são aquelas que causam a miíase chamada específica, tá? Em que o homem é o hospedeiro preferido. Nesse caso, os parasitas alimentam-se, portanto, do tecido vivo, tá? Então, aquelas que são produtoras obrigatórias de miíase, causada específica, as larvas se alimentam de tecidos vivos, tá? As produtoras facultativas de miíase, responsáveis pela forma que a gente chama de semi-específica, causada por moscas que usualmente se desenvolvem no lixo, esterco ou até em cadáveres. Elas se alimentam de tecidos mortos e em decomposição, e que, eventualmente, elas podem depositar seus ovos em tecidos necrosados de homens ou outros animais, tá? Então, essas são as que a gente chama de facultativas, produtoras facultativas de miíase. E aí tem aquelas produtoras acidentais de miíase, né, causadas por larvas de moscas produtoras obrigatórias, mas que invadem um hospedeiro não habitual, tá bom? Através de alimentos contaminados, vamos ver mais adiante. Então, as larvas, elas apresentam-se em formas de vermes segmentados, cilíndricos, não tem cabeça, elas medem até 30 milímetros de comprimento, né? Então, podem chegar até 3 centímetros, bastante extensas, né? A extremidade anterior dela pode ser pontiaguda e apresenta 2 espiráculos que podem ser confundidos com olhos, tá? E nessa fotinha aqui é uma representação esquemática, mas dá para ver que facilmente podem ser confundidos. E aí a classificação da miíase pode ser conforme a apresentação clínica, né? Aqui, como primária, a forma furunculoide, que é o famoso berne, causada pela larva da mosca Dermatobia hominis, ou raramente por outra espécie, Calitroga americana, parasitas obrigatórios que invadem, portanto, o tecido vivo, tá?
E aquela secundária, chamada aí de bicheira, né, causada por larvas da mosca Calithrogama cellaria, que é a famosa mosca varejeira, e espécies do gênero Lucilia, parasitas facultativos, tá, pessoal? Então, eles invadem tecidos necrosados de ulcerações de pele, de mucosas, e desses alimentos para o seu desenvolvimento, tá? Então, em geral, é um tecido não vivo, ali já não viável, necrosado. Aí, na primária, a mosca deposita os ovos junto à pele, junto a lesões tegumentares, nos folículos pilosos, tá? Em geral, lesões produzidas por arranhões, picadas de outros insetos hematófagos, abrasões. E aí, o ovo adere à superfície da pele, com a eclosão libera a larva, que penetra ativamente pela lesão. E aí, essa larva vai se intocar ali na derme, no tecido subcutâneo, e permanecer até se desenvolver, tá? Ali forma, então, uma lesão chamada furunculoide, produzindo um nódulo discreto, às vezes de aspecto inflamatório, com hiperemia, apresentando um orifício central por onde a larva penetrou e por onde ela respira, ela emerge até a superfície para respirar, tá? E ali ela se expõe. E nesse tipo de míase, há um vetor intermediário também do nosso meio, que é uma outra espécie de mosca, a Neivania luci, que porta os ovos da Dermatobia hominis e deposita na pele, tá? Então, a gente vê que, além da mosca, tem outras moscas vetores, tá? Mas daqui a pouco nós vamos ver que, como eu citei ali, outros vetores, como os mosquitos, que se alimentam de sangue, também podem ser vetores, tá? Na míase secundária, tá? Que é aquela em que os ovos são depositados nas ulcerações de pele, orifícios de cavidades naturais, previamente infectados, principalmente uma pele já com necrose, que não é um tecido viável, né? As larvas desenvolvem-se alimentando-se de tecido morto, portanto. Aí a mosca é atraída pelo odor que exala dessa lesão, e ali ela deposita seus ovos, que eclodem dentro de 3 semanas, liberam as larvas, que passam a digerir esse tecido necrosado para se alimentar. Na forma acidental, que pode acontecer tanto a intestinal quanto a urinária, que ocorre através da ingestão de alimentos contaminados, como eu falei, né, com ovos de moscas, produtoras obrigatórias de míase, né? Então, aquelas moscas que produzem míase de forma obrigatória, né, que depositam em tecidos vivos, elas também podem contaminar alimentos e o indivíduo ingere o alimento contaminado e essas larvas passam a habitar o intestino ou o trato urinário. Aqui é uma representação esquemática. A mosca adulta, né? Então, ela mesma pode ser o vetor dos ovos, né? Depositando seus ovos junto à pele íntegra ou pele lesionada, ou ela pode depositar os seus ovos em outros vetores, como os mosquitos, que se alimentam de sangue, e aí, durante a fase de picada, eles provocam pequenas lesões por onde os ovos penetram, né? Aliás, onde os ovos são depositados. Em contato com a pele quente, os ovos vão eclodir, liberar a larva, e é essa larva que vai penetrar e causar a lesão subcutânea, tá bom? Se esse ciclo não for interrompido, dentro de algumas semanas, tá? Até um mês em geral, essas larvas deixam a pele e caem para o ambiente, onde completam o ciclo, passam pela fase de pupa e se tornam novas moscas dentro de algumas semanas, tá? E aí fecha o ciclo e se tornando infectante novamente, depositando ovos. As manifestações clínicas, elas variam de acordo com a espécie, a localização das larvas. Elas podem configurar desde quadros benignos, leves, assintomáticos, lesões únicas, né, até formas graves, com sérias complicações, capazes, assim mesmo, até de levar à morte, conforme o órgão acometido. A larva pode parasitar a pele, o couro cabeludo, as cavidades, orifícios naturais do corpo, vagina, fossos nasais, seios paranasais, o canal auditivo, o canal lacrimal, o trato urinário, o intestino, tá?
Então, a gente pode ter quadros localizados ou quadros disseminados, então são manifestações bastante amplas. A míase primária, que é aquela furunculoide, então ela vai ter uma lesão nodular, pode ou não estar hiperemiada, pode medir de 1 a 3 centímetros em média, representando aquele orifício central onde flui geralmente uma secreção serosa. Algumas vezes a gente pode ver essa larva protraindo-se por esse orifício, né? A lesão em geral é incômoda, o paciente refere dor, refere sensação de fisgada, ferroada, devido a esse movimento da larva no seu interior, né? Pode haver uma ou várias lesões, né? E aí a larva permanece em torno de 50 dias após atingir a maturidade, cair no solo e complementar a sua evolução na fase adulta, né? Então, esse é um exemplo de uma lesão furunculoide, né? Aqui a gente vê a nodulação com orifício central, uma área mais permeada ao redor, e após a incisão feita aqui, né? Foi realizada a abertura desse orifício, a extração de uma larva de míase. As formas secundárias, né, a chamada bicheira, ocorrem em tecidos necrosados, de ulcerações já expostas da pele, né, várias larvas podem ser vistas movimentando-se ali na superfície da ulceração, um aspecto bastante, que muitas vezes não nos deixa dúvida diagnóstica, né, a não ser que tenha muita secreção seropurulenta, tecido morto ali, mas em geral as larvas são visíveis nas bicheiras, né? E as formas cavitárias, que decorrem da presença de larvas em orifícios, cavidades naturais, que podem permanecer localizados ou disseminados, né? Muitas vezes ameaçando a vida. Então, aqui a famosa bicheira, né? É uma lesão que já era prévia, né? Do indivíduo, e ali a larva, a mosca foi, depositou o ovo e se desenvolveu em larva e se instalou ali a infestação, tá? Aqui um exemplo, mas a foto não ficou tão boa, de uma retirada de uma larva única, né, de uma lesão de couro cabeludo. Aqui também um exemplo de retirada de uma larva da região ocular. Olha, observem o tamanho dessa larva. E aqui mais um exemplo da bicheira, né, que são inúmeras larvas aqui numa lesão pré-existente. Então, a miíase acidental, para a gente finalizar, nessa forma, os ovos são ingeridos com alimentos contaminados, né, e aí no intestino, nas vias urinárias, elas podem se manifestar aí, dependendo do local, né, como uma enterocolite aguda, com dor, diarreia, sangramento via anal, e o acometimento do trato urinário, ela pode ser manifestada através de presença de proteinúria, disúria, hematúria, piúria, né? E também podem determinar um priapismo, uma ejaculação espontânea. Então, geralmente, esses quadros aqui são mais severos, né? O diagnóstico é feito pela visualização das larvas, através do orifício, e visualização das lesões das larvas, nas lesões ulceradas, nas formas secundárias. Pode haver alguma dificuldade no início, né, para a gente visualizar a larva ali no início da instalação da infestação, porque nessa fase que ela está intocada sobre a pele, é mais difícil de visualizá-la, né? Em algumas formas dessas que a gente falou, acidentais, que faz acometimento visceral interno, muitas vezes é lançado mão de algum outro método diagnóstico, porque muitas vezes visualmente só você não consegue determinar. O diagnóstico diferencial deve ser feito com furúnculos, abscessos, otites, rinites, impetigos, inflamações de cavidades, orifícios naturais, né? O tratamento, naquela forma furunculoide, ele consiste na simples retirada das larvas, né, com uma pinça. Em alguns casos, pode ser necessário um desbridamento, uma intervenção mais extensa, uma incisão, alargamento do orifício para retirada das larvas, irrigação com soluções sob anestesia, para fazer uma limpeza mesmo ali da região onde a larva estava. E outra forma de tratamento, muito comumente utilizada aí, de forma popular, consiste na obstrução do orifício central, provocando a asfixia da larva, né? Então, o orifício que ela usa para submergir, vir na superfície, para emergir, melhor dizendo, vir à superfície respirar,
ele é ocluído, e essa oclusão pode ser feita com vaselina pastosa, parafina, geleia, esmalte, e até toucinho, pedaço de bacon, né? Então, é um curativo oclusivo. Após a retirada, né? Então, ocluindo, em geral, as larvas emergem, né? Emergem procurando um ambiente para respirar, e aí fica mais fácil a sua retirada, tá? E sempre, após a retirada, usar uma solução antisséptica no local, e se necessário, um antibiótico local, ou muitas vezes até sistêmico, dependendo da extensão da lesão, né? E na míase cavitar, o tratamento é feito com a retirada das larvas, empregando-se cloroformo, iodoformo, em pó, pomada, outras soluções que vão imobilizar as larvas, facilitando o procedimento, tá? E posteriormente é feita a limpeza adequada da lesão. Para finalizar, em relação à profilaxia da míase, basicamente feita através do combate às moscas produtoras de míase, cobrir adequadamente as feridas abertas, né, pacientes que possuem úlceras de decúbito, úlceras por insuficiência venosa, pé diabético, ou por outros motivos qualquer, né, essas ulcerações em tecidos necrosados, normalmente expostas, são suscetíveis, né, então a gente tem que cobri-las adequadamente. E, além disso, associar uma boa higiene individual e ambiental. Tá ótimo, pessoal? Aqui tá a bibliografia que eu consultei e recomendo a leitura, tá? Do capítulo de ectoparasitoses, do Veronese, que aborda essas 4 ectoparasitoses que eu abordei aqui para vocês, além de abordar infestações também por carrapatos, tá? Então, eu recomendo essa leitura para vocês. Tá bom, pessoal? Aqui fica o meu contato, para quem tiver interesse, não sei como que vai ser a questão de disponibilizar a aula, mas aqui está o meu contato, e fica aqui também o meu agradecimento à comissão organizadora do evento, e espero ter contribuído para vocês, para a formação de vocês em relação a essa situação da ectoparasitose, tá bom? Um beijo a todos. Oi, prof. Então, parabéns pela aula, foi muito boa. E queria agradecer pela sua disponibilidade, por dar essa aula pra gente. Eu que agradeço pelo convite e me sinto, vou falar mais uma vez, honrada por participar desse evento tão bem organizado, viu? Um momento tão difícil que estamos atravessando, promover um evento desse, com esse empenho com que vocês têm se dedicado, é maravilhoso. Me sinto muito honrada mesmo pelo convite de vocês, viu? Obrigada também, prof. Obrigada mais uma vez.